Ô Marques, vamos falar do jogo de ontem do Atlético, cara. Estivemos juntos aqui, inclusive. Aquela dose excessiva de emoção, né? O famoso não precisava, né? Mas no fim das contas, o Atlético está classificado. Como é que você analisa o jogo? O que você tira de positivo em uma noite que teve fatores ruins até quase 90 minutos de jogo, Marques? De positivo que você aprenda com o desastre que foi o jogo do Atlético ontem, né? Deu até dor de cabeça, não deu, Cirilo? Caraca, velho, um jogo desastroso, sabe? Com 3 minutos você com um homem expulso, né? E aí tem um detalhe da expulsão, né? A turma tá no YouTube vendo, inclusive, esse lance. Por quê, Cirilo Panzi? Você tá num escanteio ofensivo, poxa, e você com a vantagem de 1-0, pô, você tem que estar organizado, cara, entendeu? Você não precisa ir todo mundo, você pode deixar 2 aqui atrás, você pode deixar 2 ou 3 no rebote. A cavalaria do Ceará, cara, quando ele rouba a bola e vai pra frente, e o time do Atlético todo correndo pra trás, aquele negócio de correr pra trás errado, e o desespero do Cissé, né? Fazendo o pênalti, enfim. E aí falta, obviamente, experiência pro garoto, porque, poxa, qual que é a leitura? Você ainda tem o goleiro ali na sua frente, entendeu? Muitas vezes você corre o risco de tomar o gol, de tomar o gol de fato, mas você continua com 11 na partida, né? Para começar a construir jogo de novo. E é claro que condiciona qualquer parte tática, técnica, né? Você ter um homem expulso com 3 minutos de jogo, né? Aí o Ceará dominou o jogo, dominou as ações, o Atlético custou se reorganizar, né? Achei que o Barba demorou muito para, de repente, organizar novamente as suas linhas, né? O Coelho, que é um cara que tem mais energia nessa equipe, né? Tinha que ter entrado logo para fechar o lado do campo, né? E as alterações demoraram a acontecer. O segundo tempo foi aquele Deus nos acuda, né? As mudanças, o gol no final, os pênaltis, né? E o Galo passando. Poxa, ontem foi difícil, cara. Difícil até lembrar assim do ocorrido, né? Mas no final, cara, aquilo que nós falamos tanto ontem no TBB é passar de fase com aprendizado, né, Cirilo? Porque, poxa vida, você jogando mal como jogou, você vai estar flertando sempre com a derrota, cara. Sempre você vai estar muito mais próximo da derrota do que de um resultado positivo. Aí a gente está acabando de ver aqui o gol salvador do Pacini, né? Que entrou bem no jogo, deu uma opção interessante ali pelo lado esquerdo, mas muito pouco, né? Muito pouco de um Atlético que tá custando a engrenar. Fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, mas depois claudicou tanto e ontem flertou com uma crise, né? Se sai ontem pro Fortaleza, pro Ceará, fatalmente entraria numa crise muito grande, né, para a decorrência aí dos seus trabalhos aí subsequentes. Quando você acostuma, Fabrício, a jogar mal, a tendência é que você flerte com o perigo com frequência, né? Tem que mudar esse padrão de jogo, cara. Mas, ô Marcos, eu vou falar pra você, deixar mais feliz. Se você ficou triste o jogo inteiro, eu fui o contrário. Aí no final, quem ficou mais feliz? Então, o que vale nessa hora... por último. Ceará me iludiu, rapaz. Fiquei assim até o último minuto. Ceará, você tá de brincadeira. Aí foi pros pênaltis, já não tem como, né? Esse goleiro precisa de aumento, viu? Everson precisa de aumento urgente, renovação, que o homem é brabo, cara. Vai pros pênaltis. Como ele entra na mente dos jogadores, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre o Everson, Cirilo. Porque tem me chamado a atenção a pré-lista da seleção brasileira. Tem quanto tempo que a gente tá falando sobre Neymar na seleção? E eu não tô comparando o Everson com o Neymar, não. Mas por que se discute Neymar? Porque o Neymar não vive um grande momento, tem jogado pouco, e aí discute-se Neymar. Não pode ir pra seleção porque não tá fazendo a diferença no Santos. Aí eu olho a pré-lista. Por que o nome do John tá na pré-lista? Nem joga. O goleiro John. O último jogo dele foi em janeiro. Ele teve uma lesão. Por que o nome do John tá na pré-lista? Por que o nome do Bento tá na pré-lista? O Bento você pode até piorar a discussão, porque a gente tem o Alisson, que é o goleiro principal, vai ser o titular caso se recupere, esteja bem fisicamente. Depois dele é o Bento, que tá mal pra caramba, aliás, tomou um frango essa semana, coisa de maluco. Tem mais um nome. E o Ederson. Por que o Ederson tá na pré-lista? Também tá muito mal. Que vive um péssimo momento. Se o Neymar virou discussão, por causa de um momento ruim, o que credencia John, Ederson e Bento estarem na pré-lista e não, por exemplo, o Everson, que vive um momento espetacular no futebol brasileiro, já de algum tempo?
O que acontece? Tem uma nuvem em Belo Horizonte. Alguma há coisa décadas, contra goleiro que atua aqui. Porque o Fábio ficou aqui mais de década pegando até sinal de Wi-Fi e não ia pra seleção nunca. Tem uma nuvem sobre os goleiros de Belo Horizonte que não deixa o treinador da seleção enxergar. Ou tem algo que a gente não sabe que acontece. Porque não faz o menor sentido alguns nomes de goleiro numa pré-lista de seleção brasileira e o do Everson sequer tá ali, cara. Ah, não, mas é a idade. Caramba! A Copa do Mundo são 8 jogos. São 40 dias. Você vai abrir mão de um cara que tá vivendo um momento espetacular, um goleiro? Não, talvez nem para ser titular, ok. O Alisson é mais goleiro que o Everson. Mas pra estar no grupo... O Everson joga todos os jogos do Atlético, tem nada físico pra falar dele. Sim, mas a próxima Copa é a próxima Copa. Que se dane a próxima Copa. Você tem que pensar na atual. Então não faz o menor sentido, eu não consigo entender o porquê. A gente acabou de ouvir aí, o Wellington Campos trouxe a renovação do Ancelotti, mas é inexplicável não se falar em Everson na seleção brasileira, como foi durante mais de uma década, inexplicável, e até hoje ninguém consegue explicar por que o Fábio nunca foi para a seleção brasileira. É um negócio de louco que acontece. Talvez na década passada, se o Fábio tivesse no Fluminense, ele teria ido. Não, mas agora que ele foi pro Rio, eles descobriram e estão pedindo aí. Tem gente que tá pedindo. E se o Everson fosse goleiro no Rio ou em São Paulo, você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida que ele não estaria na pré-lista, não. Ele estaria como certeza de convocação da seleção brasileira. Então, cara, é inexplicável o que acontece. O Everson está fora de uma pré-lista. São quantos nomes? 55. De 6 goleiros, pelo menos. De 6 goleiros, ele não está. É um escárnio. É um escárnio e pouco se discute isso. Eu também acho. É um absurdo não se discutir isso. Aliás, a gente fala isso uma vez por mês aqui, né? Uma vez por mês que o Everson faz isso, uma vez por mês no Atlético, né? Mas a gente discute, Panza. O pessoal eixo Rio-São Paulo que não discute isso. Eu acho incrível, cara. Acho incrível. O Everson é, de fato, Marcos, um nome esquecido, né? Esquecido no cenário nacional. Não dá pra naturalizar o goleiro que faz o que ele faz, não ser lembrado entre os 6 goleiros da seleção brasileira. O mais grave é que lá, fora de Belo Horizonte, eles acham que o Everson é só pegador de pênalti. Aí não é possível. O que é mais sacanagem, falta de conhecimento, um absurdo achar que o Everson merecia uma seleção brasileira porque ele é pegador de pênalti. Ontem, o que ele trabalhou ontem, meu. O pegador de pênalti do Everson é o plus. Porque o que ele tá pegando nos 90 minutos, ontem ele salvou, nós falamos isso no primeiro tempo. Sim. Ele foi fundamental para a classificação do Atlético antes dos pênaltis. Não, e esse é o cenário, não é o cenário de ontem, é o cenário há anos. Não, tem o Everson tem evitado vexames recentes do Atlético bastante tempo. É inexplicável o que acontece. Eu tô falando do Ancelotti, da seleção, mas a seleção é o reflexo do resto da mídia, da crônica brasileira, que não se fala em Everson. E se você for falar de atletas que decidem jogos, né? Que decidem jogos. Lá na frente você vai ter os decisivos que vão botar a bola na casinha. Mas é decisivo lá atrás, cara. O Everson já tá aí no Atlético, tem uns 6, 7 anos já, Cirilo? Desde 20, né? Desde 2020. Cara, então são 6 anos jogando nesse mesmo nível, nessa mesma toada, decidindo jogos importantes. Ô, Panzi, eu te digo outra, cara. Se fosse só pênaltis ainda... já valeria. Cara, leve esse cara pra pegar uns pênaltis lá na seleção. Bota ele na decisão por pênaltis, entendeu? Você tem um cara desse que vai decidir jogo pra você, cara. Não dá pra abrir mão. Não dá pra normalizar isso. Não dá pra, numa lista de 50 e pancada, ter 6, 7 goleiros lá que já tiveram as suas oportunidades. E o Everson sequer tem uma oportunidade, cara. Isso é incrível. É incrível. E temos falado muito de atacante, de Neymar, de meio de campo, de volante, lateral. Mas goleiro pra Copa do Mundo me preocupa demais. Me preocupa muito para a Copa do Mundo. E o Everson não fez parte da lista da seleção brasileira em nenhum momento neste ciclo aí. O Abílio, inclusive o Everson, temos uma fala para registrar na turma do bate-bola. Celebrando esta classificação do Atlético na Copa do Brasil, destacando também a atuação ruim e o convite para a massa, ou melhor, a convocação para esta sequência que tem Campeonato Brasileiro pela frente. Vamos ouvir o herói da noite, Everson. A expulsão acabou comprometendo muito o nosso jogo em si. Se jogar quase 100 minutos com um jogador a menos aqui é muito difícil, conheço muito bem. O estado do gramado, infelizmente, não ajuda e aqui é muito mais abafado, então a gente acaba sentindo. Então, infelizmente, acabou interferindo um pouco, mas no fringir dos ovos são 2 jogos. Infelizmente, jogamos mal o segundo jogo, mas conquistamos a classificação, que era o mais importante. A gente acompanhou alguns jogos, equipes de Série B eliminaram os grandes da Série A.
Alguns jogos foram bem nivelados, então hoje em dia está muito mais nivelado. Sabemos que precisamos melhorar, principalmente no brasileiro, mas vamos ficar com ponto positivo, conquistando uma classificação aqui onde até os 45 segundos do tempo a gente estava sendo eliminado. Então vamos vangloriar, vamos pensar pro lado positivo essa classificação, trabalhar para que a gente possa voltar a pontuar na nossa casa no brasileiro. Convocar o torcedor do Galo é sempre chovendo molhado. O torcedor do Galo nunca abandonou a nossa equipe. A gente sabe que nos últimos dias estão indo um pouco menos no estádio por conta de horário, então a gente sabe que agora vamos ter um jogo no sábado, então a gente pede apoio ao torcedor, que ele vai lá, nos incentive, que eles possam fazer uma sinergia, que a gente possa jogar junto. A gente sabe que dentro da nossa arena a gente é muito forte, infelizmente a gente veio de 2 revés, dos últimos 6 pontos fizemos só um dentro da nossa casa, então sabemos da importância que é jogar dentro da nossa casa, principalmente com o apoio do nosso torcedor. Eu tenho certeza que quem puder vai lá para nos incentivar, nos apoiar os 90 minutos, para que a gente possa voltar a vencer em casa no Brasileiro. Everson, goleiro do Galo, conversando com o nosso Paulo Azeredo na zona mista lá do Castelão, depois da classificação do Atlético à próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, destacávamos, né? O Atlético treinou agora à tarde, treino regenerativo para quem esteve em campo por mais tempo ontem. Jogadores voltam aos treinos nesta sexta-feira, quando o Barba vai definir o time, tentando sanar aquelas dúvidas que vêm, especialmente da fisioterapia e do departamento médico. Agora, com relação ao duelo contra o Mirassol, Cirilo, amigos da turma do bate-bola, o Atlético venceu há pouco o Mirassol no Brasileiro Sub-20, o Galo que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro da categoria, jogou na Arena MRV e com os gols do Jonatas, do Ronaldo e do Mosquito, venceu por 3-0, foi mais uma vitória, agora com 9 pontos no Grupo A no Brasileiro Sub-20 Série B. 7h35, Cirilo, amigos da turma do bate-bola. A expulsão do Cissé ontem foi a 7ª do Atlético na temporada. 7ª expulsão em jogo, né? Tô excluindo aquelas 11 que tivemos na briga generalizada do Campeonato Mineiro, da decisão do estadual. Mas 7 expulsões até aqui em cerca de 30 jogos aí na temporada.